A vontade de potência. Você foi domesticado e chama isso de virtude. Você foi domesticado e se orgulha disso. Transformaram sua força vital em culpa, sua ambição em humildade, seu instinto predador em bondade cristã. Você segue uma moral de escravo e acha que isso te faz superior. Sabe aquela sensação quando você quer algo de verdade, poder, reconhecimento, dominação, mas imediatamente se pune por ter esse pensamento? Essa é a coleira invisível que colocaram em você. Você foi condicionado a chamar de mal tudo que é natural, forte e vital em você. Você vê alguém bem-sucedido e sua primeira reação não é admiração ou vontade de crescer. É encontrar defeitos. Deve ter pisado nos outros, deve ter nascido em berço de ouro, deve ser corrupto. Isso não é senso crítico, é ressentimento. É a vingança do fraco contra o forte. O pior é que você defende essa prisão. Você critica quem ousa querer mais, quem não se conforma, quem expressa sua vontade de potência sem pedir desculpas. Você chama isso de ética, mas é só medo de viver sua verdadeira natureza. Você fala em humildade, mas o que sente é inferioridade. Você prega igualdade, mas o que quer é nivelar por baixo. Você defende os oprimidos, mas o que faz é projetar sua própria impotência. Você não quer justiça. Você quer que todos sejam tão fracos quanto você se sente. Se isso te incomodou, é porque acertei onde dói. Se quer parar de se enganar e ir mais fundo nessa verdade que os filósofos não têm coragem de falar, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente não vende moral de rebanho. A gente entrega a filosofia que corta na carne. A anatomia da domesticação. Você não é bom por natureza. Você foi condicionado a reprimir seus instintos mais poderosos porque uma civilização inteira foi construída para domesticar homens como você. Nietzsche mapeou isso há mais de um século. Existe a moral de senhor e a moral de escravo. O senhor cria valores, o escravo reage aos valores criados. Você vive na moral de escravo, aquela que transforma fraqueza em virtude, ressentimento em justiça, conformismo em humildade. Mas deixa eu te explicar como isso funciona na prática, porque você provavelmente nem percebe os sintomas da moral de escravo em você. Quando você sente inveja e a disfarça de indignação social, isso é moral de escravo. Você não quer que os pobres tenham mais, você quer que os ricos tenham menos. Você não luta pela elevação dos de baixo, você luta pelo rebaixamento dos de cima. Quando você critica o sucesso dos outros chamando de sorte ou falta de caráter, isso é moral de escravo. Você precisa diminuir o mérito alheio para não confrontar sua própria mediocridade. Quando você sacrifica seus desejos para não magoar ninguém, isso é moral de escravo. Você transformou covardia em altruísmo. Você não é generoso, você é covarde de assumir o que quer. Quando você se orgulha de não ser materialista, isso é moral de escravo. Você fez da sua incapacidade de conquistar uma virtude espiritual. É mais fácil desprezar o que você não consegue do que lutar por isso. As raízes históricas da sua domesticação. Foucault complementou essa análise mostrando como os mecanismos de poder operam através da disciplina e da normalização. Você não é controlado por força bruta. Você é controlado por culpa, vergonha e medo de ser diferente. Pensa assim. Antes do cristianismo, os valores eram simples. Forte era bom, fraco era ruim. Nobre era superior. Plebe era inferior. Conquistador era admirado. Conquistado era desprezado. Os valores refletiam hierarquias naturais de poder. Aí veio a maior revolução da história. Não política, mas moral. Os fracos que não conseguiam vencer pela força inventaram uma arma mais poderosa: a culpa. Você é forte? Isso é soberba, pecado. Você quer poder? Isso é ambição, pecado. Você se orgulha das suas conquistas? Isso é vaidade, pecado. Você quer mais que os outros? Isso é ganância, pecado. De repente, tudo que fazia um homem poderoso virou pecado, e tudo que o mantinha fraco virou virtude, a inversão completa dos valores.
Humildade virou virtude, mas humildade é só medo de se destacar. Paciência virou virtude, mas paciência muitas vezes é só inação. Perdão virou virtude, mas perdão pode ser só fraqueza para se vingar. Igualdade virou virtude, mas igualdade pode ser só inveja disfarçada. Você tem vontade de potência, é a força vital que move tudo, mas a canalizaram para a conformidade. Ao invés de criar, você consome. Ao invés de dominar, você se submete. Ao invés de afirmar, você nega. Sua energia vital, que deveria estar construindo impérios, está sendo gasta em se sentir culpado por querer construir impérios. O mecanismo psicológico da autossabotagem. Sabe por que você sabota suas próprias ambições? Porque te ensinaram que querer poder é mal, que se destacar é egoísmo, que ter mais que os outros é injustiça. Você internalizou o juiz. Não precisa mais de padre. Não precisa mais de autoridade externa. Você mesmo se policia, se pune, se limita. Você é seu próprio carcereiro. Jung diria que você reprimiu sua sombra, todos os aspectos inaceitáveis da sua personalidade. Mas esses aspectos não desaparecem. Eles ficam no inconsciente, sabotando você por dentro. A função social da moral de escravo. Mas por que essa inversão aconteceu? Simples. Controle social. Uma sociedade de senhores é instável. Senhores lutam entre si, criam, destroem, transformam. É caótico, é perigoso, é imprevisível. Uma sociedade de escravos morais é estável. Todo mundo igual, todo mundo humilde, todo mundo conformado. Perfeito para manter as coisas como estão. Byung-Chul Han mostrou como hoje isso evoluiu para algo ainda mais sutil. Você nem precisa ser reprimido. Você se autoexplora achando que está se desenvolvendo. Você trabalha 12 horas por dia para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não gosta, seguindo valores que não são seus. Pausa aí. Se isso está fazendo sentido, é porque você está vendo as correntes que nem sabia que existiam. Se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui a gente não para na superfície. Agora vem a parte que vai doer mais. A grande mentira da bondade. Você acha que ser bonzinho vai te levar longe, mas bondade sem poder é impotência disfarçada de virtude. A verdade é que essa moral do bem e do mal foi inventada pelos fracos para controlar os fortes. É uma inversão de valores que transformou força em pecado e fraqueza em santidade. Você não segue uma moral superior. Você segue uma moral de ressentimento. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. O cristianismo como revolução de escravos. O cristianismo, segundo Nietzsche, foi a maior revolução de escravos da história. Mas não foi uma revolução com armas. Foi uma revolução de valores. Pegaram tudo que era nobre, orgulho, força, ambição, poder, e transformaram em pecado. Inventaram que o último seria o primeiro, que a humildade era virtude, que sofrer era purificação. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque é mais fácil controlar quem não tem ambição. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque mansos não fazem revolução. Bem-aventurados os perseguidos. Por quê? Porque vítimas não questionam o sistema que as vitimiza. Transformaram fraqueza em virtude espiritual. Genial, né? Agora você não precisa se revoltar contra a sua condição miserável. Você pode se orgulhar dela. Você é abençoado por ser fraco. A indústria da autoajuda. Como continuação. Hoje você não precisa mais de religião para ser domesticado. A indústria do desenvolvimento pessoal faz isso melhor. Seja grato pelo que você tem. Tradução: não queira mais. Aceite o que não pode mudar. Tradução: não lute. Seja humilde. Tradução: não se destaque. Busque o equilíbrio. Tradução: seja medíocre. Pratique o desapego. Tradução: não se importe com conquistar. Eles pegaram os mesmos valores cristãos, tiraram Deus da equação e venderam como sabedoria oriental ou ciência da felicidade. Mas o resultado é o mesmo.
Você conformado, você controlado, você pequeno. A falsa espiritualidade do escravo. Você não quer realmente ajudar o próximo. Você quer se sentir superior moralmente, sem ter que desenvolver poder real. É mais fácil ser bom do que ser forte. É mais confortável julgar quem ousa querer poder do que conquistar o seu próprio. Essa espiritualidade de Instagram que você segue não é elevação, é fuga. Você não quer transcender a realidade. Você quer escapar dela. Você não busca iluminação. Você busca anestesia. Tudo é amor. Não, não é. Amor sem poder vira sentimentalismo. Somos todos um. Não, não somos. Hierarquias existem na natureza. O universo conspira a seu favor. Não conspira. Você que tem que conspirar. A democracia. Como tirania da mediocridade, Deleuze explicou: você não quer, você reage. Sua vida inteira é uma reação aos valores que outros criaram. Você nunca perguntou: o que eu quero? Que valores eu criarei? A democracia moderna virou o reino da mediocridade. Todo mundo tem direito à opinião, mesmo quem nunca estudou o assunto. Todo mundo é igual, mesmo quando claramente não é. Todo mundo merece respeito, mesmo quem nunca fez nada para merecer. Resultado? Os medíocres votam e ganham por maioria. Os medíocres opinam e são ouvidos. Os medíocres exigem e são atendidos. Você acha que isso é justiça, mas é só tirania da mediocridade. É o rebanho dominando o pastor. A cultura da vitimização. Hoje nem precisa mais pregar humildade. Inventaram algo melhor. A cultura da vitimização. Agora você pode ser fraco e ainda exigir respeito. Pode falhar e culpar o sistema. Pode ser medíocre e dizer que é oprimido. Pode não conquistar nada e ainda se sentir superior moralmente. Virou um concurso. Quem é mais vítima? Quem sofre mais? Quem tem menos privilégios? E o prêmio? Não precisar se responsabilizar pela própria vida. O politicamente correto, como censura moral. O politicamente correto é a nova Inquisição. Você não pode mais falar certas verdades porque machuca. Você não pode mais fazer certas observações porque ofende. Você não pode mais ter certas opiniões porque discrimina. Resultado? Autocensura. Você mesmo limita seu pensamento para não ser julgado. Você mesmo corta suas próprias asas para não voar muito alto. A falsa revolta dos escravos modernos. Você acha que é rebelde porque critica o capitalismo no iPhone, porque fala de desigualdade no Starbucks, porque prega a revolução na universidade paga pelos pais. Mas isso não é rebeldia, é conformismo disfarçado. Você critica o sistema, mas não quer destruí-lo. Você quer reformá-lo para caber melhor dentro dele. Verdadeira rebeldia seria criar seus próprios valores, independente do que os outros pensam. Seria querer poder, não igualdade. Seria buscar excelência, não inclusão. Antes de continuar, quem está vendo que foi enganado a vida toda, deixa um like e se inscreve no canal. Agora vem a parte que separa quem quer verdade de quem quer conforto. A única saída: transvaloração total. A solução para escapar dessa domesticação não é mais moral, é menos moral. Não é ser melhor pessoa, é ser mais você, sem filtros, sem culpa, sem pedir permissão. Mas isso exige uma transvaloração total dos seus valores. Você precisa parar de perguntar: isso é certo? E começar a perguntar: isso me fortalece? Precisa abandonar a moral de rebanho e criar sua própria tábua de valores. Nietzsche mapeou isso em um processo que ele chamou de tornar-se quem você é. Mas cuidado, não é autoajuda. É filosofia que exige morte e renascimento. O reconhecimento da domesticação. Reconheça que você foi domesticado. Pare de fingir que sua moral é natural ou universal. É apenas uma entre muitas possíveis. Todo valor que você defende, pergunte: quem inventou isso? Por que inventou? A quem serve? Humildade serve a quem? Aos que não querem ser desafiados pelos excepcionais. Igualdade serve a quem?
aos que não conseguem se destacar por mérito. Perdão serve a quem? Aos que não querem pagar pelas consequências dos seus atos. Você vai descobrir que a maioria dos seus valores não são seus. São controles sociais que você internalizou. Identificação dos impulsos reais de poder. Identifique seus verdadeiros impulsos de poder. O que você realmente quer antes de filtrar pela moral de escravo. Que tipo de domínio, criação, expansão você deseja? Não estou falando de poder sobre outros necessariamente. Estou falando de poder sobre si mesmo, sobre suas circunstâncias, sobre sua realidade. Você quer dominar seu campo de conhecimento? Quer criar algo que mude o mundo? Quer construir um império empresarial? Quer ser reconhecido como autoridade? Quer influenciar milhões de pessoas? Para aí de sentir culpa por esses desejos. Eles não são maus. Eles são vida pulsando em você. A morte simbólica do escravo interior. Deixe morrer em você tudo que não é seu. As opiniões que você herdou, os valores que te foram impostos, os medos que te ensinaram a ter. Isso é o que Nietzsche chama de morte de Deus, a morte das autoridades externas. Isso vai doer, porque quando você mata o escravo interior, você fica sozinho, sem muletas morais, sem aprovação social, sem certezas reconfortantes. A maioria das pessoas não aguenta essa solidão. Por isso voltam correndo para o rebanho. Mas se você aguentar, do outro lado nasce algo novo. Você mesmo, sem filtros, sem censura, sem domesticação. Criação de valores próprios. Crie seus próprios valores baseados no que te potencializa. Não no que é correto segundo outros, mas no que expande sua vontade de potência. Seus valores devem responder a uma pergunta: isso me faz mais forte ou mais fraco? Relacionamentos que te enfraquecem? Corte. Ideias que te limitam? Abandone. Hábitos que te diminuem? Elimine. Pessoas que te puxam para baixo? Deixe para trás. Isso não é egoísmo, é autopreservação inteligente. Um homem forte pode ajudar muitos. Um homem fraco não ajuda nem a si mesmo. A vida, como obra de arte viva, esses valores sem pedir desculpas. Seja o que Nietzsche chamou de Übermensch, aquele que superou a moral de escravo e criou sua própria existência. Isso significa tratar sua vida como uma obra de arte. Você é o artista, sua vida é a tela. Não copie outros quadros, crie o seu. O Übermensch não é um super-homem de histórias em quadrinhos. É alguém que cria valores ao invés de seguir valores, age por vontade própria, não por obrigação social. Assume responsabilidade total pela própria existência. Não precisa de aprovação externa para validar suas escolhas. Transforma obstáculos em oportunidades de crescimento. O amor fati, amor ao destino. Aprenda a amar seu destino, inclusive os aspectos duros. Não apenas aceite sua vida, celebre ela com todas as dificuldades e injustiças. Isso não é conformismo. É a percepção de que cada dificuldade te fortaleceu, cada injustiça te ensinou, cada queda te preparou para voar mais alto. O escravo reclama do destino. O Senhor agradece por ele, porque foi o que o forjou. O eterno retorno. Como teste, Nietzsche propôs um teste definitivo. Se você tivesse que viver sua vida exatamente igual, infinitas vezes, você viveria? Se a resposta for não, você está vivendo a vida de outra pessoa. Está seguindo valores que não são seus, fazendo escolhas que não te representam, sendo alguém que não quer ser. O homem livre vive como se cada momento fosse se repetir eternamente. Por isso cada escolha importa, cada ação tem peso, cada decisão é definitiva. A solidão criativa. Aceite que você vai ficar sozinho. A maioria das pessoas vive na moral de rebanho. Quando você sair dela, vai parecer estranho, perigoso, incomensurável. Mas essa solidão não é vazia, é criativa. É o espaço onde você pode pensar seus próprios pensamentos, sentir seus próprios sentimentos, querer seus próprios desejos. Da solidão criativa nascem as obras que mudam o mundo. Todos os grandes criadores foram solitários. A hierarquia natural.
Aceite que hierarquias existem na natureza. Nem todo. Mundo é igual em capacidade, em inteligência, em força, em criatividade. E isso não é injustiça, é realidade. O problema não é a existência de hierarquias. O problema é quando as hierarquias são baseadas em valores falsos. Dinheiro sem mérito, poder sem responsabilidade, status sem substância. Crie hierarquias baseadas em valores reais: conhecimento, criação, coragem, excelência, força de vontade. A responsabilidade total. Assuma a responsabilidade total pela sua vida. Não culpe os pais, o governo, a sociedade, as circunstâncias. Você é o único responsável por onde chegou e por onde vai chegar. Isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertador porque você tem o poder de mudar. Aterrorizante porque não tem mais desculpas para não mudar. Não é autoajuda motivacional. É filosofia que exige a morte do que você pensa que é para nascer quem você realmente pode ser. Olha, se chegou até aqui, é porque algo em você ainda pulsa sem autorização. Se inscreve no canal porque vamos destrinchar cada um desses passos nos próximos vídeos. Sem espiritualidade barata, sem moral de rebanho. E comenta aí embaixo, qual dos seus valores você descobriu que não é seu? A escolha, que define sua existência. Chegamos ao momento da verdade. Você pode continuar sendo um escravo moral que se orgulha das próprias correntes e viver uma vida inteira de ressentimento disfarçado de virtude. Ou pode assumir sua vontade de potência, criar seus próprios valores e viver sem pedir permissão para ser quem você é. Mas antes de escolher, precisa entender o preço de cada caminho, o preço de continuar escravo. Se você escolher continuar na moral de escravo, você vai viver uma vida de reação, nunca de criação, sempre respondendo aos valores dos outros, nunca criando os seus. Você vai morrer sem saber quem realmente era, porque passou a vida toda sendo quem os outros queriam que você fosse. Você vai se orgulhar de virtudes que são apenas fraquezas disfarçadas, e vai morrer achando que foi bom, quando na verdade foi apenas covarde. Seus filhos vão herdar a mesma domesticação. O ciclo vai continuar. Gerações de escravos morais se reproduzindo infinitamente. Você vai envelhecer cheio de ressentimentos e arrependimentos. Vai lembrar de todas as oportunidades que não teve coragem de pegar, de todos os sonhos que sacrificou para não magoar ninguém. No final, você vai perceber que sua vida inteira foi uma mentira. Mas vai ser tarde demais para mudar. O preço de viver como o Senhor. Mas escolher ser forte numa civilização que premia a fraqueza vai te colocar em conflito com 99% das pessoas ao seu redor. Você vai ser chamado de egoísta, arrogante e insensível, porque você vai parar de validar a mediocridade delas. Sua família pode não entender. Seus amigos podem se afastar. Colegas de trabalho podem te invejar e sabotar. A sociedade vai tentar te domesticar de volta. Você vai ter que reconstruir sua vida do zero. Novos amigos, novos valores, nova identidade. É como morrer e renascer, doloroso e solitário. Você vai ter que assumir responsabilidade total pelos seus fracassos. Não vai mais poder culpar os outros, as circunstâncias, o destino. Todo erro é seu, toda vitória é sua. Você vai descobrir que a liberdade é mais pesada que as correntes, porque correntes limitam, mas também protegem. Liberdade expõe, vulnerabiliza, exige coragem constante, mas também os benefícios da liberdade. Por outro lado, você vai descobrir do que é realmente capaz quando para de se auto-sabotar. Você vai criar coisas que nem imaginava possível quando estava preso aos valores dos outros. Você vai experimentar um tipo de satisfação que escravos morais nunca vão conhecer. A satisfação de viver de acordo com sua própria natureza. Você vai atrair pessoas realmente interessantes, outros criadores, outros livres, outros que ousaram questionar tudo. Você vai deixar um legado real no mundo, não apenas memórias de uma pessoa boa que nunca incomodou ninguém. A ilusão da terceira via.
Você pode estar pensando: não dá para ter um meio termo. Não. Essa é a ilusão da terceira via. Você ou vive pelos seus valores ou pelos valores dos outros. Você ou cria ou reage. Você ou domina sua vida ou é dominado por ela. Meio termo é só uma maneira elegante de escolher a escravidão. É querer os benefícios da liberdade sem pagar o preço dela. O teste final. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai definir tudo. Se você morresse hoje, você morreria sendo quem realmente é ou sendo quem os outros queriam que você fosse? Se a resposta for a segunda opção, você ainda tem tempo de mudar, mas apenas se tiver coragem de escolher. A urgência da escolha. O tempo não para. Cada dia que você adia essa escolha é um dia a menos para viver sua verdadeira vida. Você acha que vai ter para sempre para decidir, mas não vai. A domesticação fica mais profunda com o tempo. As correntes ficam mais confortáveis. A coragem diminui. Existe uma janela de oportunidade para essa transformação, e ela está se fechando a cada dia que passa. O que significa realmente? Escolher não é apenas decidir mentalmente, é agir. É começar hoje a viver de acordo com seus verdadeiros valores, mesmo que ainda não saiba exatamente quais são. É parar de pedir permissão para ser você mesmo. É parar de se justificar para pessoas que nunca vão entender. É parar de diminuir seus sonhos para caber nas expectativas alheias. É aceitar que você pode estar errado sobre muita coisa, mas que prefere estar errado sendo você mesmo do que estar certo sendo outra pessoa. A coragem de ser odiado. No final, a escolha se resume a isso. Você tem coragem de ser odiado por ser você mesmo? Porque se você viver de acordo com seus verdadeiros valores, algumas pessoas vão te odiar. É inevitável. Você vai incomodar, vai desafiar, vai expor a mediocridade alheia apenas por existir. A questão é, você prefere ser odiado por quem você é ou amado por quem você não é? A escolha é sua, mas escolher não escolher já é uma escolha. A escolha do rebanho. Então é isso. Você viu a verdade nua e crua sobre a moral que te domesticou. Agora não dá mais para fingir que não sabe que você é um leão vivendo como ovelha. Você tem 3 opções. Primeira, fechar esse vídeo, fingir que não ouviu nada disso e continuar vivendo na ilusão confortável de que sua moral de escravo é virtude. É a escolha mais fácil e mais comum. Segunda, concordar com tudo intelectualmente, mas não mudar nada na prática. Virar mais um que entende Nietzsche, mas continua vivendo como escravo. É a escolha dos pseudo-intelectuais. Terceira, começar hoje mesmo a questionar cada valor que você segue, cada crença que você defende, cada limitação que você aceita, e ter coragem de viver as conclusões a que chegar. É a escolha dos poucos. Se você escolheu a terceira opção, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque vamos mergulhar fundo em cada aspecto dessa transformação. Não vai ser motivação barata, nem espiritualidade de Instagram. Vai ser filosofia que dói, que corta, que transforma. E compartilha esse vídeo com alguém que ainda tem vontade de potência suficiente para questionar tudo. Às vezes é isso que falta. Alguém ter coragem de falar que você foi domesticado e que existe outro caminho. Nos comentários me conta. Qual valor você descobriu que não é seu? Qual corrente moral você está pronto para quebrar? Qual aspecto da sua vida você percebeu que está vivendo para os outros? Mas não responda só para aparecer. Responda porque está realmente pronto para mudar. Porque uma vez que você vê essas correntes, não dá mais para fingir que elas não existem. E se você ficou incomodado com alguma parte desse vídeo, se sentiu raiva ou revolta, presta atenção. Pode ser que eu tenha acertado exatamente onde você não queria que acertasse. Pode ser que sua resistência seja o seu ponto cego. Valeu! E até o próximo despertar da besta que você enterrou viva dentro de você, porque ela ainda está lá esperando para ser libertada. A questão é, você vai ter coragem de soltá-la?